Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que o Espírito de Deus possa aquecer seus corações e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 15 de junho, a lição 12, ela tem como título O Teste do Sábado. A lição de hoje ela está baseada no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos de 8 a 11, e aqui nos diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, e por isto o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que nós vemos e que fala no livro de Ezequiel, no capítulo 20, versículos 12 e 20, lá diz que o sábado, ele é o selo de Deus, a marca de Deus e o símbolo de Deus. Bom, os selos, eles eram muito conhecidos, no mundo antigo, que serviam assim para autenticar documentos, escrituras, como um sinal de propriedade daquela pessoa. E geralmente aqueles selos eram feitos assim de cera, ou eram estampados assim em argila fresca, onde as autoridades, os reis assim, com o seu anel, ele colocavam aquela massinha e eles lacravam os documentos, cartas, mostrando ali a sua autoridade e propriedade, E o sábado, o 4º mandamento, ele é o único que se qualifica como selo de Deus, como eu já havia mencionado, que está lá em Ezequiel 20. E ele, Deus, como diz que Êxodo 20, ele é o criador do sábado. E por isso que ele tem essa propriedade, essa autoridade. E diante desse conflito que existe no mundo, sempre existiu, desde da rebelião de Satanás lá no céu, ele tem com as suas ideias de alterar essa adoração desse dia, querendo mudar esse mandamento, e já em várias atividades ele demonstrou isso e vem demonstrando, principalmente agora no fim dos tempos. E como nós já vimos em lições anteriores, o imperador Constantino, no ano de 321, ele proclamou o domingo como um dia de descanso no lugar do sábado, justamente para ele agradar aos pagãos, que eram a maioria, que pagavam muitos impostos, e esses pagãos adoravam justamente o sol, que é chamado Sunday, ou seja, dia do sol. Ou seja, era domingo. E então, isto foi mais tarde oficializado pelo Papa Gregório XIII como domingo, um dia de descanso. E quando Deus deu os 10 mandamentos ao seu povo, ele deixou bem claro que nenhum ser humano deveria mudar as suas ordens, e ele, Deus, disse: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando, que está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. E ele ainda acrescenta nas Sagradas Escrituras e diz: porque eu, o Senhor, não mudo, que está lá em Malaquias 3,6. E nós vivemos hoje, o 4º mandamento, como o sábado, é um dia assim realmente muito esquecido pelas pessoas facilmente, e as pessoas não têm respeitado esse dia especial que Deus criou.
Mas saiba você, né, que a Bíblia diz que o sábado, ele é o selo de Deus, a marca de Deus, ele é o símbolo de Deus, que está lá em Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20. E Deus sabia que, né, que o arqui-inimigo Satanás, desde que ele proporcionou aquela rebelião lá no céu, que ele tem seus agentes no mundo de hoje, né? E já há muito tempo tem esses agentes, como essa besta que surge do mar, que é a Roma papal, e que ela faz de tudo para apagar o dia de sábado da memória da humanidade, e sempre fez isso. Diante de todos os papas e todos que passaram, sempre que fizeram essa questão de esquecer esse dia. E por isso o mandamento na Bíblia começa com essa expressão, lembra-te. Porque Deus sabia que poderia acontecer isso com o inimigo. Então ele fala, lembra-te. Um detalhe a mais, ele diz que para lembrar é porque já era algo assim conhecido de todos. E ninguém diz para você lembrar uma coisa que é nova para você. Quer dizer, as pessoas já conhecem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o quarto mandamento. E outro ponto importante é que o sábado nos faz recordar semanalmente de que Deus, ele é o Criador desse dia e que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, e que nós fomos criados assim, a sua imagem e semelhança, e nós somos assim perfeitos, né? Embora nós somos pecadores nós demonstramos isso já desde o Jardim do Éden, né? Que nós realmente temos a tendência para o pecado. Se o sábado fosse observado universalmente, certamente não existiria nenhum ateu ou um idólatra. O sábado é tão importante que ele é um dia assim de descanso, e ele nos ajuda a conectarmos com Deus, assim, ter uma intimidade com o Criador e, acima de tudo, também com a nossa família. Um dia especial de reunião para isto, né? Um dia que para fazer o bem, de nós ajudarmos o próximo, né? De fazer uma integração da humanidade. De estar em comunhão com o Criador, né? E reconhecer que nós temos um ser superior, que tudo foi criado por Ele. E somente Ele tem essa honra e glória, somente a Ele, Deus. E lá no Jardim do Éden, nossos primeiros pais os observavam o dia de sábado, mas eles mancharam a criação com o pecado. E você acha que ainda havia sentido em manter o sábado como um dia de celebração ao Criador depois desse pecado de Adão e Eva? Claro que sim. Claro que nós temos que continuar observando, porque Deus ainda tinha motivos, né, para celebrar, porque ele tinha na manga um plano de salvação para salvar o povo, para redimir a humanidade. E o sábado nos lembra do amor, da misericórdia de Deus por nós e nos aponta para o seu poder redentor. Por isso é que ele deu seu Filho amado Jesus. E ao celebrarmos o sábado e ao observarmos assim esse dia especial, não só estamos assim provando a nossa confiança e fé e fidelidade a Deus, mas também estamos permitindo que o Criador do Universo coloque o seu selo na nossa fronte, né? Na nossa mente, no nosso coração, que ele mude a nossa vida, que ele nos fortaleça a nossa conexão com Ele. E Jesus, o Filho de Deus, ele guardava o sábado. E tal costume se propagou para os demais apóstolos, que a Bíblia diz, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Estamos falando de Jesus, que está lá em Lucas
4,16. E os apóstolos também mencionaram esse dia. E lá diz: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Está em Atos 16:13. Ou seja, os apóstolos, eles estavam num dia de oração junto à natureza, né? E ali eles começaram a pregar o evangelho para as pessoas, falar da importância do sábado, né? E a Bíblia também menciona, olha o que diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Em pleno sábado, está em Atos 17:2. E por esses textos nós podemos perceber que o Senhor Jesus tinha como costume ir à igreja, a culto nos sábados, né? Como nós lemos, né? Jesus como de costume no sábado. Está lá na Bíblia. Então, Jesus, desde criança, ele costumava ir no sábado para adorar e louvar o Deus Pai. E os primeiros cristãos, inclusive a Maria, né, mãe de Jesus, após a morte do seu filho na cruz, ela também observava o 7º dia, o sábado, onde a Bíblia diz: era dia de preparação e começava o sábado. As mulheres tinham vindo da Galiléia, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Ou seja, elas descansaram, elas observaram o 4º mandamento, o sábado, o 7º dia, que está lá em Lucas 23, versículos 54 até 56. O sábado ele é um momento assim que podemos ter um lindo encontro com o nosso Senhor Jesus. A cada final de semana podemos desfrutar desse maravilhoso companheirismo, né? Com o Salvador, Filho de Deus, com o Deus Pai e com o Espírito Santo. E por isso que nós devemos nos apegar firmemente ao Criador e obedecer os seus mandamentos, mostrando a nossa fidelidade. E o sábado é um dia poderoso para este símbolo, né, da fidelidade. E quando nós observamos esse dia, estamos demonstrando a nossa lealdade ao Criador do sábado. E enxergarmos, né, a importância desse dia para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos. Não assim como uma obrigação, né, de observar este dia, e sim por amor a esse grandioso Pai Celestial, agradecido por tudo que Ele fez, honrando esse dia, criado assim por causa da nossa necessidade, por causa do homem, da necessidade do homem, para que ele possa se fortalecer nesse dia, né? Ter um relacionamento melhor com Deus, ainda mais quando nós estamos assim de desafios grandiosos, né? Nesse grande conflito que nós estamos entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e o que o mundo assim impõe um monte de dificuldades para todas as pessoas, aflições, sofrimentos. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, que o sábado foi dado como um memorial de algo que aconteceu no passado e que nós devemos sempre estar lembrando e celebrando, que é a criação do universo. E o sábado é o único mandamento que dá uma explicação por que nós devemos observá-lo. E a Bíblia diz lá, você vai saber por que nós vamos observar. É só olhar em Êxodo 20:11, que eu li agora há pouco, mas preste bem atenção. Olha o que diz, ó: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Está lá em Êxodo 20:11.
E esse mandamento identifica Deus como o nosso Criador, o nosso mantenedor. E observar esse dia é um teste para cada uma das pessoas, para lembrar que nós temos um Deus que tudo criou e que esse dia é um memorial da criação. E a lição que nós vimos no dia de hoje tem tanta coisa assim maravilhosa, meu amigo. Porque é o seguinte, ó, nós estamos assim num palco assim, hoje, né? Montado, né? Para o tempo do fim. E é justamente onde haverá uma perseguição enorme, uma perseguição futura, que está breve para acontecer. E a perseguição, meu amigo, é justamente por causa do sábado. Porque se você olhar lá em Apocalipse, você verá que a marca da besta está dizendo lá que você não poderá comprar, nem vender, nem fazer nada, se você não tiver essa marca da besta. E a marca da besta vai ser o domingo. E aqueles que forem fiéis realmente a Deus, observando o sábado, serão perseguidos, né? Se veja aqui o que diz algo que o Papa menciona. Isto foi lá em 6 de junho de 2012, quando Bento XVI, né, que é esse atual Papa, ele afirmou que o domingo devia ser um dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. Vejam, se Deus fala que é o sábado, ele diz que é o domingo. E ao defender o domingo, ele defende a liberdade do ser humano. E isso não significa exigir que observasse esse dia, em lugar do sábado bíblico, mas mostra que o conceito do domingo como o dia de descanso que o próprio Papa fala. É algo real. Leis serão aprovadas e aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem os mandamentos, especialmente o sábado, serão rotulados como inimigos de todas as nações, serão inimigos da sociedade. Meu amigo, minha amiga, preste atenção nas coisas que acontecem no mundo hoje. E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Mas você tem que aceitar de coração, sincero. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa que tem inteligência, pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras. E você tem um entendimento porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa a entender que o dia de descanso é o sábado, que nós temos que observar isto. Mas não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.